Papai do Céu, muito obrigado por esse dia. Abençoa o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Sou o pastor Zeca, pastor da juventude aqui da Primeira Igreja Batista do Lins. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o impacto de carnaval. Em primeiro lugar, eu quero dizer que tem sido muito bom, um privilégio, um prazer receber todo esse grupo de voluntário aqui conosco. Um tempo que a gente tem orado aqui 24 horas por dia. Temos saído também para evangelizar aqui ao redor da nossa igreja. Tem sido um privilégio falar do amor de Jesus para cada uma dessas pessoas. E o nosso desejo é que a gente possa alcançar cada uma dessas pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para transformar vidas. Para a gente tem sido muito bom estarmos aqui, vivermos esse tempo, onde muitas pessoas tiram esse tempo para fazer inúmeras coisas, descansar, ir para o retiro. Tudo é bênção do Senhor, mas a gente tem entendido que o tempo da nossa igreja, o tempo que nós devemos viver agora, é um tempo de alcançar essas pessoas. Nós queremos ser relevante aqui onde nós estamos plantados. Queremos fazer diferença onde nós estamos inseridos, para dentro dessa realidade, para dentro da comunidade. Queremos alcançar com o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Dentro do trabalho de formiguinha, nós vamos chegar lá. E outras vezes vamos ter mais aproximação. E isso aí vai servir para um contato inicial que vai fazer com que nós possamos ter um relacionamento também maior com eles. E o que eu acho mais impactante nisso é o nosso exemplo, né? E o nosso exemplo é que vai fazer com que as pessoas que a igreja dê mais fruto, né? Ou possa fazer transformação. Hola, mi nombre es Alondra, soy de Chile y bueno, ¿cómo llegué a Impacto? A través del programa CADI. Nosotros somos un grupo de voluntarios de una organización chilena que trabaja de una manera prácticas misioneras a corto plazo. Por eso se nos dio la oportunidad de poder trabajar y participar de CADI. Ha sido una experiencia bonita, un poco difícil por el idioma, pero estamos expectantes a lo que Dios puede hacer con nosotros en nuestra vida. Careu. A segunda experiência para mim está sendo mais impactante, especialmente porque Deus me permitiu reencontrar uma pessoa que eu tive a oportunidade de abordar no ano passado, e essa pessoa estava desviada dos caminhos do Senhor e ela se reconciliou com o Pai, e isso para mim foi marcante, porque sempre que as pessoas me perguntavam, eu falava desse testemunho, porque ela disse que ela não queria voltar para Jesus naquela situação.
E esse ano eu pude contemplar o cuidado de Deus com a vida dela e também com a minha vida, de poder vê-la novamente nos caminhos do Senhor e poder testemunhar daquilo que Deus tem feito na vida dela. O impacto é de extrema importância, porque nós temos muitas pessoas que estão nesses lugares buscando uma alegria que não é verdadeira, que não é permanente nem constante. Nós só encontramos essa alegria em Jesus e nós somos os instrumentos que Deus escolheu para estarmos aqui, para falar desse amor para essas pessoas e possibilitar que elas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor. Talvez não aconteça durante a noite, enquanto estão ali na festa, mas com certeza o Espírito Santo de Deus, que é quem convence, vai conduzi-los a um momento especial de reencontro com o Pai ou de encontro com o Pai, para que eles possam se decidirem viver de acordo com aquilo que Jesus nos chama para viver. Se você quer conhecer um pouco mais desse projeto, procure a Missões Rios, procure a Convenção Batista Carioca e faça parte também desse projeto, fazendo com que a sua igreja também seja uma igreja sede, base do impacto de carnaval. Eu tenho certeza que vai impactar tanto a sua vida, tanto a vida dos voluntários da sua igreja, como a vida das pessoas que estarão ao seu redor. Alcance as pessoas com o amor de Cristo Jesus. Olá, queridos irmãos. Agora vamos entrar no nosso momento de oração. Você que está de casa assistindo este culto, coloque também seu pedido, seus agradecimentos, que com certeza Deus estará nos ouvindo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito sobre nossas vidas. Quero te pedir, Senhor, pela liderança das igrejas, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando os pastores. Quero te agradecer, Senhor, especialmente pelo nosso pastor Ulisses, que o Senhor possa continuar dando sabedoria, força a Ele para o dia a dia, Pai. Principalmente, Senhor, aqui na direção da Tua igreja, Pai, nas decisões que Ele tem que tomar. Dê força a Ele, toda a sua casa e sua família, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo, pela força que o Senhor já tem dado a cada irmão da nossa igreja, saúde, tem sustentado, Senhor, tem dado força. Quero lhe pedir, Senhor, pelo impacto do carnaval, que, Senhor, esse impacto possa ser cada vez mais, venha dar mais frutos, que o seu nome venha ser exaltado e glorificado através de cada vida, Senhor. Cada um que está ali disposto a estar em oração, saindo, evangelizando, cada igreja que abre porta para ser base, abençoa os dirigentes, Senhor, dê força, Pai. Já, Pai, podemos ver os resultados que foram dos outros impactos, Senhor, que esse ainda venha a ser cada vez mais impactante na vida das pessoas que estão sendo evangelizadas, Senhor. E também daqueles que estão ali, Senhor, para levar a palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas crianças, por cada família da nossa igreja, que, Senhor, possamos cada vez mais estar unidos como corpo de Cristo para cumprir a Tua vontade, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, por cada sustento, Senhor, por cada um, Senhor, que tudo venha ser para a honra e glória do Teu santo nome. Assim, Pai, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo.
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és tremendo, tu és tremendo. Amados irmãos, é com muita alegria que, obedecendo ao meu pastor, que me chamou para esse privilégio de compartilhar a palavra, a gente volto aqui. Tenho aprendido muita coisa nesse tempo de pandemia. Reconheço que eu poderia ter aprendido mais. Mas o tempo de reclusão, ele leva a gente a pensar muito mais. E pensar com mais profundidade, sobretudo nas coisas de Deus. A gente começa a formular as perguntas para Deus, por que isso, por que aquilo? E Deus, então, pela palavra, tem respondido tanta coisa preciosa para o meu coração, para as questões que, na minha limitação, eu tenho colocado para Ele. E continuo não entendendo muita coisa, mas continuo aprendendo também novas coisas. É um pouco disso que eu queria compartilhar com você. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de Hebreus. O capítulo 10 de Hebreus, ele é aquilo que termina a grande sustentação do autor do livro, para ele poder ilustrar com a galeria dos heróis da fé. Então, capítulo 10, vamos ler alguns versos aqui, começando do verso 19, é o que eu gostaria de compartilhar. Diz-nos a palavra: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero
em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o grande dia, o dia do Senhor, se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem vocês, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão objetiva. Anima-nos a compreendê-la. Pelo poder do Teu Santo Espírito, ilumina a nossa mente para compreendermos a riqueza e profundidade dela. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Hebreus é um livro que foi escrito entre o ano 60 e 70 da era cristã. Ele foi escrito antes da queda do Templo de Jerusalém, antes da derrubada. Os romanos entraram lá e fizeram uma arruaça sem tamanho. Esse livro foi escrito aos judeus que ainda não entendiam o privilégio que eles estavam recebendo do Senhor através da pessoa de Jesus Cristo e da oferta de salvação que era feita na pessoa de Cristo. Então, é um livro que tem como tese o princípio: Cristo é melhor do que tudo isso que vocês viram até agora. O sangue de Cristo é melhor do que o sangue de bodes, de ovelhas, de touros. Tudo de Cristo é melhor, porque Cristo é perfeito. Então, essa é a tese. E ele usa figuras do culto judaico. Por exemplo, aquela figura, o sacerdote uma vez no ano entrava no Santo dos Santos levando a oferta. Então, nesse ponto aqui, depois de dizer que o sacrifício de Cristo é único e é permanente, é para sempre, o autor de Hebreus, ele trata de um privilégio. É o privilégio que nós temos de acessar a presença de Deus. Ele usa a figura do santuário e ele começa esse pequeno trecho que nós lemos. Nós poderíamos, para efeitos didáticos, e é isso que eu quero compartilhar com você, dividir em 5 partes. A primeira parte, ele desafia o povo de Deus a usar o privilégio que tem. E ele diz que esse privilégio, ele outorga a mim, a você, uma ousadia. Qual é essa ousadia? Eu entro direto no santuário. O sangue de Jesus me leva até o santuário. Aquele local era sagrado para o judeu. O judeu não entrava ali. O homem comum não entrava ali. Um fiel comum não entrava ali. Só o sumo sacerdote, o sacerdote eleito para aquele período, uma vez no ano. E ele fazia oferenda pelos pecados dele e pelos pecados do povo. E ele entrava, diz a tradição, com uma corda amarrada no seu tornozelo, porque se tempo demais ele permanecesse lá, ele poderia ter sido fulminado, porque Deus poderia não ter aceito aquele sacrifício, ele teria que ser retirado de lá, mas ninguém entraria lá para tirá-lo. O primeiro aspecto olha, use o privilégio que você tem. Use com ousadia de entrar.
O que garante isso a você e a mim é o sangue de Jesus. É uma figura muito linda que um autor usa. O judeu sempre guarda, ele tem ainda a expectativa de que esse templo será reconstruído e que o culto judaico será restaurado em plenitude aqui. Eu tenho minhas desconfianças quanto à possibilidade disso, mas é interessante que ele pensa nisso. Então, essa carta é escrita para judeus. Ele está dizendo, olha, não da agora em diante, não é o sumo sacerdote que entra por você lá. Desde que nós entendemos, através do sacrifício de Cristo, de que o sacerdócio do crente é universal, isto é, cada um de nós pode exercer esse sacerdócio, porque nós somos uma nação santa, eu entro direto, eu tenho acesso direto à presença do Todo-Poderoso. O que me garante isso é o sangue de Cristo. Eu chego lá, não há mais nenhum intermediário. O sangue de Cristo me garantiu isso. Então, desenvolva ousadia, chegue à presença de Deus. A figura que um analista usa olha, eu não preciso ter essa preocupação hoje de entrar no Santo dos Santos, porque Deus demoliu o templo no ano 70 da era, e Hebreus foi escrito antes. Eu quero refletir aqui com você como ficou a cabeça do povo judeu depois da destruição do templo. Jesus tinha predito, não ficará pedra sobre pedra. E agora? Agora eu acho que era mais fácil do povo entender essa riqueza. Olha, o templo não é aquele, o templo está aqui, eu sou o templo do Espírito. Por essa razão, porque o Espírito habita em mim, eu tenho acesso direto à presença de Deus. Meu irmão, você compreende que cada vez que você ora, você se dirige a Deus, você abre o seu coração para Ele, você está chegando no Santo dos Santos? Você compreende essa riqueza? Momento da sua reflexão na presença de Deus é o acesso ao Santo dos Santos. Em outras palavras, o Santo dos Santos está muito mais perto de você, que é um crente que compreende a profundidade do sacrifício de Cristo, do que qualquer pessoa poderia imaginar. Por esse sangue, eu posso entrar no santuário. Eu entro na presença de Deus. O primeiro grande desafio é esse. Ele abriu esse caminho, o sangue de Cristo abriu esse caminho, abriu por meio do véu, aquele véu que foi cortado. Por que o véu foi rasgado de alto a baixo? Porque isso corresponde ao sacrifício de Cristo. Na hora que a carne de Jesus foi ferida e que o levou à morte, o véu é rasgado. Essa figura que o autor de Hebreus coloca aqui. O véu é a carne. Ele morreu. Quem morreu? O Filho de Deus. O Filho de Deus morreu. Então, eu tenho acesso porque Deus tomou a iniciativa de me facilitar esse acesso. Como? Pela morte do Filho dele. Ele mandou o Filho. A graça se fez carne. Então, é interessante. Esse é o novo e vivo caminho. Aqui você entende, pode entender em profundidade a conexão desse texto aqui com João 14,6, quando Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está falando desse momento aqui. O momento pela morte dele, pelo sangue derramado no Calvário, o caminho está aberto. O caminho é o sangue. O caminho é o véu rasgado, a carne ferida do nosso Salvador. Então, ele fez isso. Então, não é a figura aqui em Cristo Jesus, por isso ele é profeta, sacerdote e rei. Aqui nesse momento, o autor de Hebreus está mostrando, olha, o sacerdote, ele não pegou um animal para sacrificar, ele se sacrifica.
ele é o sacerdote que entra, é o sangue dele que entra, mas esse sangue é vivo. Então, Deus outorgou a você ousadia. Você tem agora o direito de ser ousado na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Cristo se tornou o nosso fiador para esse momento. Por isso você ora em nome de Jesus. Você compreende essa riqueza? Quando Deus hoje olha para mim e para você, ao chegarmos no Santo dos Santos, na presença dele, Deus está olhando para Cristo, para o sangue que foi derramado. A oferta foi aceita, então ele pode me aceitar, ele pode me responder. Aí, então, o segundo ponto é que o autor de Hebreus, ele analisa como que essa ousadia se corporifica. Quais são os aspectos dessa ousadia? Para usufruir dessa ousadia, há 4 coisas que eu preciso atentar. E eu queria chamar a sua atenção. Por favor, o verso de número 22. Olha só. Aproximemo-nos com um coração sincero. Tire a cera do seu coração. Não retoque o seu coração. Você não precisa chegar como Jesus ele criticou, por exemplo, sujeitos que orava na praça. Ele queria vender uma imagem que não era a dele real. Não. Você não precisa chegar tentando vender uma imagem negativa de Deus. Seu coração tem que chegar em sinceridade. Essa sinceridade, ela reconhece em primeiro lugar, olha, eu sou pecador. Eu chego aqui pelos méritos de Cristo. Por isso eu terminarei a minha oração em nome de Jesus. Então, o meu coração é verdadeiro. Senhor, eu errei, eu pequei. Essa semana eu tive uma lição muito grande. Aliás, foi semana passada. Eu insisti numa questão com uma pessoa do meu relacionamento que estava muito fragilizada. E eu não fui hábil o suficiente. Depois eu parei e diante de Deus eu disse, Senhor, me perdoe. Não é questão de estar errado, mas questão de tomar posições inapropriadas. A minha sensibilidade, ela foi equivocada. Eu precisava ser mais sensível diante de uma situação. E eu ignorei aquilo. E o que aconteceu? Eu feri uma pessoa. O que eu disse não estava errado, mas eu não devia ter dito. Irmãos, a gente às vezes falha tanto, né? O nosso coração engana. Enganoso é o coração, demasiadamente corrupto. Quem pode compreendê-lo? Por isso eu posso chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu reconheço que o meu coração tem problemas, mas olha, eu quero tirar a cera do meu coração, eu quero abri-lo para o Senhor. Comece a sua oração rasgando o teu coração diante de Deus. Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a dureza, perdoa, às vezes eu penso que eu sou melhor do que eu sou. Senhor, ajuda-me a compreender os meus limites. Então, coração sincero. Segundo ponto, plena certeza de fé. É interessante, um coração sincero que abriga uma fé consistente. Veja bem, a fé não é uma categoria isolada, a fé depende do objeto dela. Eu creio em quem? Em quem eu creio? Eu creio nesse Deus, eu creio no sangue remidor de Cristo. Então, qual é o terceiro ponto? Essa fé, pela fé em Deus, ela derrama a graça e o meu coração é purificado. Eu posso chegar na presença dele com um coração sincero, ainda que ele chegue com erros, mas mediante a fé, dizia Agostinho, é a resposta do homem à graça de Deus. A graça então se derrama e produz os efeitos na minha vida, no meu coração, e o terceiro ponto é estabelecido, o meu coração é purificado.
Na realidade, o autor de Hebreus está dando aqui uma rotina para a minha apresentação pessoal diante de Deus. E o quarto aspecto é o corpo lavado com água pura. Alguns analistas pensam que aqui o autor está se referindo ao batismo, mas outros dizem que não. Aqui fala do cuidado de que um coração sincero, um coração que chega em plena certeza de fé, um coração que se tornou purificado, esse coração purificado, ele produz efeitos no meu corpo. A sede dos meus sentimentos, e aqui o coração, nessa perspectiva, envolve mente, envolve sentimentos e vontade também. O meu corpo obedece àquilo que Deus produziu no meu íntimo. O meu andar, a minha forma de vida, a utilização do meu corpo torna-se coerente com aquilo que Deus produziu no meu coração. Eu sou uma nova criatura. Isso é o corpo lavado. Há pessoas que no momento do batismo, elas tiveram uma experiência radical, mas muitos de nós vamos sendo purificados, descobrindo novas verdades, não é? Mas então 4 coisas, você guardou, é o segundo aspecto. Como eu me aproximo? Coração sincero, certeza de fé, coração purificado e, em quarto lugar, o corpo lavado com água pura. Baseado nisso, a gente vai para o terceiro estágio daquilo que o autor de Hebreus quer dar aos hebreus, mas que vale para nós. Guarde firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Tudo isso é estruturado nessa verdade. A fé não é um atributo isolado do autor dela. Eu creio, mas eu creio porque eu deposito a minha fé na pessoa de Cristo. Então, eu posso guardar essa confissão de fé sem vacilar, porque Deus que me prometeu que me perdoaria, Ele é fiel. Muitas vezes eu falho, mas Ele não falha. A promessa dele não volta atrás. Mas aqui é onde eu quero chegar para esse momento. Olha que coisa rica. Você guarde firme a confissão da esperança sem vacilar, mas olha, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Meu irmão, eu estou com uma saudade mais do que profunda de não simplesmente olhar o William cantando para quê? Mas de ver o William. Eu me arrependo de não ter dado alguns abraços no William, nas irmãs que dirigem o louvor. Como agora na pandemia, privado da presença deles, quando eu olho nos olhos deles, quando eu vejo a presença de Deus ali, eu estou ansiando por isso. Olha, eu quero ser animado por cada um dos meus irmãos. Eu quero poder animar alguém, mas olhar no olho. Eu tenho tido aqui no Betel uma experiência muito rica com muitos alunos que, de repente, eles ficam um pouco desanimados. Aí eles pedem para conversar, vem aqui. E quando a gente senta e olha no olho, olhar no olho é diferente. Os olhos do meu irmão são os olhos de Deus sobre mim. E os meus olhos são os olhos de Deus sobre ele. Por isso, eu quero animar e ser animado para esse período. E eu quero praticar boas obras, mas junto. Eu louvo porque a nossa igreja está praticando boas obras nesse momento. Mas é interessante que, de vez em quando, vem alguns aqui, o pastor Ulisses chega aqui, pega-se alguns mantimentos e em grupo vai se levar. Mas aí vem a palavra, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Uma das lições da pandemia que eu tenho tirado é que, olha, como o encontro dominical é precioso. Como aquele encontro de estudo bíblico na quarta-feira é maravilhoso. Como tomar um lanche junto com meus irmãos é precioso.
Você não está com saudade daquele café que a gente toma aqui na igreja, não? Você não está com saudade de olhar aquele irmão mais goloso perto de você e ficar até orando para que ele se afaste da mesa? Porque tem gente que não quer sair de perto da mesa. Ah, eu tenho saudade daquele cafezinho, daquela garrafa de mate que alguém traz, daquele bolo maravilhoso. Aquele bolo é uma expressão de amor, ele é reflexo da comunhão. Aquele bolo, aquela aquele biscoito colocado ali, aquele sanduíche, me anima o coração, porque ele representa o amor de alguém manifesto pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Sabe um temor que eu tenho com relação à pandemia? É o que o autor de Hebreus coloca aqui. Será que alguns irmãos vão se acostumar tanto a um culto de casa? Será que alguns irmãos vão cair na tentação de como se vê um filme pela TV? Você bota guaraná e pipoca e fica ali participando do culto? Meu irmão, isso não é culto. Culto é quando o teu espírito... Nós estamos num momento de exceção. A gente cultua cada um na sua casa, mas, meu irmão, é insubstituível nós estarmos juntos. Ainda que eu possa ver o rosto de algum irmão, eu me sinto solitário porque a presença dele me enriquece. O autor de Hebreus, nessa quarta parte, ele diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Esse costume de alguém ficar em casa e... mas agora tem um culto na internet, agora eu posso ligar, eu ouço a pregação. Eu ouço uma porção de pregações por dia, mas eu não me congrego. Eu não quero sair do conforto da minha casa. Não, vença a inércia, irmão. Que Deus anime você, tão logo esteja liberado, tão logo a nossa igreja decida se reunir, eu quero ser o primeiro a estar reunido. Eu quero estar ali. E a palavra do Senhor vai além dizendo, por que fazer isso? Olha, porque o dia se aproxima. Vamos usufruir daquilo que nós podemos fazer hoje, que é juntos celebrarmos o nome do Senhor. E nós nos encontramos para quê? A gente só pode adorar a Deus junto? Não. Você pode adorar a Deus na sua casa. A adoração pode seguir lá. Mas, meu irmão, sabe para que a gente se encontra? Para que eu possa ser animado e eu possa animar alguém. Eu possa ter uma palavra boa e possa receber uma palavra boa. Para que eu possa exercer obras de amor juntos. Para que eu possa admoestar alguém. Eu posso até admoestar pelo zap ou pelo telefone. Mas quando eu olho no olho da pessoa é diferente. Meu irmão, não caia nesse último, que é o quinto ponto, a acomodação da gente ficar em casa e não se encontrar, a gente não se deslocar, não é para a igreja, não. A gente vem para o local que é o nosso templo hoje, que funciona aqui no Betel. Mas a igreja é a igreja quando se reúne, isso é igreja. Igreja é esse povo que pode estar reunido ou pode estar separado. Mas no dia da reunião é o ponto quando a gente cresce, é o ponto quando a gente se admoesta mutuamente, quando a gente anima um ao outro. E eu estou ansioso por esse tempo. Ah, meu irmão, se a gente se acomodar em algum momento, não, a gente vai ficar de casa, vamos assistir o culto de casa, olha aqui, nós estamos insultando o Espírito da graça, como está lá no verso 29. E Deus se entristece com isso. Que essa palavra que foi dirigida originalmente para o povo judeu, mas que foi guardada aqui como palavra de Deus que o é, ela seja apropriada por você. Não troque o privilégio da comunhão presencial por nada. A gente descobriu série de ferramentas aqui e estamos usando na exceção. Mas olha, o padrão é o encontro. O padrão é o povo reunido. Se fosse assim, o céu seria o local mais difuso e virtual.
a gente se reuniria pelos recursos da tecnologia celestial, mas não. No céu a gente vai estar junto. Então cultive o privilégio de estar juntos aqui ainda. Ore para que essa pandemia termine e a gente possa se reunir novamente para praticar tudo isso com muita alegria. Que Deus abençoe você. Que Deus cuide de você. Que essa pandemia termine logo. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
Graças e paz, irmãos, estamos aqui encerrando mais um culto, agradecendo a Deus pela palavra trazida pelo pastor Neander, pela participação da Maria, pelos louvores, pela participação do Ciro. Glória a Deus porque podemos louvar ao Senhor e podemos cultuar através da tecnologia. Lembrando que a gente vai estar voltando em breve com os cultos presenciais, provavelmente em agosto, mas eu queria mostrar para vocês aqui, os diáconos já providenciaram álcool, borrificador para a gente fazer a nossa higienização. Na frente da igreja a gente está instalando uma pia também para lavarmos as mãos, limparmos com sabonete líquido. Então a gente está se preparando para o retorno da igreja, mas não vai ser agora em julho, provavelmente vai ser em agosto, tá bom? Vamos orar e depois eu queria dar algumas informações. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo tempo que nós tivemos de louvor ao Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos protegido. Somos gratos por isso, ó Pai. E pedimos que o Senhor continue nos dando sabedoria para lidarmos com as circunstâncias da vida, com a administração dos nossos recursos, com a administração do nosso tempo. Nos ajuda, Senhor, a ter forças para ler a Tua palavra e orar todos os dias. Ó Pai, nos ajude, por favor, a termos sabedoria para planejar os nossos próximos passos também. Agradecemos por isso. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as sublimes consolações do Espírito Santo possam estar sobre toda a Igreja de Deus espalhada na face da terra. Amém e amém. Meus irmãos, uma boa semana, mas eu queria lembrar para vocês que todo ano nós fazemos a Festa da Roça para levantar recursos para missões, levantar recursos para uma série de projetos que a nossa igreja participa, e esse ano, em virtude da pandemia, não teremos a Festa da Roça. Mas aí a gente está providenciando uma rifa de cestas de comidas típicas, onde a gente vai vender 500 números. A ideia é de vender cada número por R$10 e todo o dinheiro arrecadado vai ser para os projetos missionários, compra de cesta básica, ajuda ao recolhimento Betel, adequação da igreja para esse momento de pandemia. Então, não fica de fora, tenta compartilhar com as pessoas. A cada 100 números nós vamos sortear uma cesta de guloseimas desse período de festa julina, tá bom? Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Se porventura você quiser o número da conta, os dados da conta da igreja para você depositar sua oferta e seu dízimo, agora no final do culto vai aparecer, tá bem? Que Deus te abençoe, uma ótima semana para todos nós. Amém.